Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Caros telespectadores, nós estamos então dando início a mais um programa do Homem Universal, que é realizado pela Sociedade de Psicanálise Integral ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Essa noite nós vamos estar tratando de um assunto que nos é muito familiar nos nossos programas, que é a relação entre a nossa vida emocional e as nossas doenças, bem como quais são as melhores formas de se tratar desse problema. Entrevistamos psicanalistas muito competentes essa noite. Aliás, Dr. Kepp, eu não posso, nesse caso aí, falar muito sobre isso, porque também fui entrevistada pelo Ortiz e pelo Alex, mas os outros entrevistados eu posso dizer que são psicanalistas muito competentes. E temos então até a pessoa mais indicada para tratar disso com vocês, que é o psicanalista Norberto Kepp, que foi o fundador do setor de medicina psicossomática no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nos anos de 1970, ainda uma época que psicossomática era vista mais ou menos como uma coisa assim de magia, ou de milagre, ou de superstição, mesmo entre muitos dos médicos. Então, Dr. Kepp... Lá já tinha o Francisco Eládio Capizano, que aliás nós trabalhamos juntos na clínica do professor Decour, né? E do Vasconcelos também, não foi, doutor? Não. Agora, na clínica do Vasconcelos, eu criei esse setor de medicina psicossomática, não dentro dos padrões oficiais, mas assim por iniciativa do próprio professor Edmundo Vasconcelos. Então havia lá um grupo de pessoas interessadas e nós dávamos aula na faculdade de medicina sobre o assunto. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que geralmente a gastro, né, as doenças do aparelho digestivo, geralmente são muito sujeitas aos fatores emocionais. Então, aí surgiram muitos casos que a gente chama de enigma da medicina, e que os cirurgiões lá, porque era uma clínica mais de cirurgia, a clínica do Vasconcelos, eles não sabiam como, por exemplo, tratar várias doenças, como a colite, a retocolite ulcerativa. Às vezes tratavam durante anos com medicamentos até vindo do exterior e não conseguiam a melhora. E todos nós sabemos que, por exemplo, a úlcera gástrica, a úlcera do estômago é um fator muito emocional. Então, a pessoa pode, de manhã, acordar mais ou menos sã, quer dizer, sem úlcera, e à tarde apresentar uma ruptura do estômago, quer dizer, um processo de ulceração. E também, através da psicoterapia, pode, numa ou duas sessões, também cicatrizar aquela úlcera, seja gástrica, seja do duodeno, até mesmo a úlcera péptica, chamada, né, péptica, que imaginavam que era causada por esse hormônio que tem o estômago. E então os casos de enigma da medicina, não só do aparelho digestivo, mas também do aparelho circulatório, né, do coração, o professor Decour encaminhava. Nós sabemos que, por exemplo, uma pressão alta, hipertensão, qualquer médico sabe que não tem cura pelos medicamentos. Pode atenuar um pouquinho, mas a cura não existe, porque sabem que é de fator emocional. Então, a pessoa tem que fazer psicoterapia. Agora, outros setores, né, como a dermatologia, é mais difícil de
de conseguir assim convencer os professores, porque, por exemplo, uma eczema, lúpus eritematoso ou qualquer moléstia de pele, geralmente não atribuem a fatores assim emocionais. Mas para o nosso estudo, pelo menos para o meu estudo, né, Cláudio? Eu vou dar aqui um exemplo. Para o meu estudo, nós atribuímos todo fator assim, físico relacionado com o fator emocional, quer dizer, com o fator psicológico. Assim como o ser humano é formado, nós chamamos de corpo e alma, né? Quer dizer, o fator assim de alma, o fator psicológico é superior. Veja no esquema que eu fiz aqui, como é que eu coloquei a questão. Aí, a psiquiatria, né, causa das enfermidades. Quer dizer, a medicina vê fatores assim iguais, 1/3 mais ou menos de fatores genéticos, 1/3 fator orgânico, até mais, e também os fatores psicossociais. Quer dizer, essa é mais ou menos a visão médica, se bem que o fator organicista é maior no desencadeamento das moléstias. Agora, como é que vê, né, a psicanálise, a psicoterapia, né? Como é que uma pessoa do campo da psicoterapia, da psicanálise vê uma problemática assim relacionada com o organismo? Então eu pus aqui a visão nossa, como é que é, psicanálise integral, que seria uma psicanálise trilógica, né? Fator psicológico é 75% na produção, então vamos dizer, de uma doença qualquer. Então, se o indivíduo, por exemplo, trata de uma úlcera, só pelo aspecto orgânico, se ele consegue, numa operação, a cicatrização, ele pode em seguida desencadear até um processo mental. E lá no tempo do professor Vasconcelos, às vezes acontecia isso, o indivíduo sarava, tinha uma lesão cicatrizada e começava a apresentar um processo até esquizofrênico, um processo esquizoparanoide, persecutório. Então veja aqui, na nossa visão, nós vemos então o fator psicológico, né, o mais predominante, e também o fator, vamos dizer, orgânico e o fator social, mas numa dimensão menor, aí, 25%. E esse fator psicológico, o fator maior. Então, nós queremos dizer isso, que no processo de psicoterapia, apresentar um outro quadro. Geralmente, o povo não acostumou a dar valor, né? E, principalmente, a questão da doença é tratada mais através de medicamentos, através de fatores orgânicos. Mas é importante um dia a sociedade perceber que o fator psicológico, vamos dizer, é 90% da vida, que não existe nenhuma pessoa que não seja doente. O que nós chamamos de pessoa neurótica, neuróticos somos nós, né? Eu, os senhores que nos assistem, pessoas aqui presentes, quer dizer, todos os indivíduos são doentes, entre aspas, mesmo que não apresente assim um processo orgânico grave. Então vejam aqui, nesse esquema, a psicoterapia, quer dizer, o tratamento psicoterápico deveria ser praticamente de 80% até mais 90% de todos os casos. E toda a sociedade deveria, não só as pessoas doentes, as pessoas internadas nos hospitais, ou já com processo orgânico em curso, deveria tratar mais da vida psíquica. Que há um fato interessante, viu, Cláudio? Quando a pessoa vem fazer um tratamento assim, aqui na clínica, né, um tratamento da psicoterapia, um tratamento da vida psíquica, não pode deixar a pessoa falar da doença orgânica. Fala não.
o senhor tem um processo orgânico, esse é com o médico, vai lá e trata com ele. Se o senhor quer um tratamento orgânico, que geralmente é misto, né, combinado psíquico e orgânico é com o médico. Aqui só trata de questões psicológicas. Então, a pessoa que, por exemplo, vai a um psicanalista, um psicoterapeuta, ela tem que estudar o quadro mental dela. E ela falando de fatos da infância, atuais, de questões psíquicas, sociais, familiares, ela sara do orgânico. Então, às vezes ela chega com uma dor de cabeça incrível, por exemplo, uma enxaqueca. E depois de uma sessão de meia hora, ou mesmo menos de 15 minutos, a dor de cabeça para. Por quê? Porque o que está trazendo a dor de cabeça é geralmente um fator assim psicológico. Veja aqui esse esquema que fez o Franz Alexander. Veja aqui, do parasimpático e do simpático. É um fator assim ligado mais assim à persecutoriedade. Tenta focalizar mais próximo. Aí. Esse aqui é um fator, o predomínio do simpático leva a uma atitude mais agressiva. Então, a pessoa é geralmente uma pessoa voltada para fora. E veja como ele coloca aqui o sistema neuroendócrino atingido, né, pelo fator psicológico. Agora, aqui do outro lado, aí, o simpático, que é mais o parasimpático, que é um fator depressivo. Então, o sistema neuroendócrino também é atingido. Isso é feito por um famoso psiquiatra, né, alemão, que foi para os Estados Unidos e criou o Instituto de Chicago lá. Ele praticamente começou esse trabalho no mundo, ou naquela época em que não se dava nenhum valor ao fator psicológico, ele começou a publicar livros e tratar a pessoa. Só que ele pensava que a pessoa tinha esse problema que dava esta doença, ou então outro problema dava outra doença. E não é assim. Como vários aí entrevistados hoje falaram, uma doença pode causar dor de cabeça numa pessoa, ou pode causar uma colite em outra pessoa, ou eczema numa terceira pessoa. Então depende da fraqueza. Fatores psicogenéticos, né? Do fator orgânico. De maneira que hoje vão ser entrevistados, né, vários médicos e psicossomaticistas, como Luiz Miller de Paiva, Aline de Paiva, Eládio Francisco Capizano, que eu trabalhei com ele no HC, professora doutora Maria Cristina Cury. Voltamos já, né? No tratamento, né, das moléstias em geral, eu posso dar um exemplo aqui para esclarecer aos telespectadores como que geralmente as pessoas doentes são tratadas. Veja aqui. Primeiramente, através de medicamento, né, a medicina tradicional. E isso se chama, geralmente, a medicina tradicional, tratamento de choque. A pessoa tem uma infecção, toma antibiótico na hora, né? Tem já um choque grande orgânico e começa praticamente a eliminar a bactéria. Depois aqui, em segundo lugar, aí, através de exercícios, né? Usa muito spa, tratamento com águas, os florais, né? Mais psicoterapia, ou então yoga, exercícios, etc. Ou então o tratamento de psicoterapia. Tenta focalizar mais perto aqui, que pode ser feito com divã ou sem, ou através, assim, de uma conversa, né? Que geralmente as pessoas mais, assim, menos profundas, que não fazem psicanálise,
os psicólogos usam numa conversa assim, face a face. E depois, aí, voltando aqui, ou então a psicanálise mesmo, que pode ser o freudismo, né? Mesmo que o Freud ele tenha dito que psicanálise seria propriedade deles, a psicanálise é análise da vida psíquica, isso diz a palavra. De maneira que a psicanálise pode ser feita aqui, voltando aí, com o freudismo, e pode ser feita pela escola junguiana também, uma outra escola, ou a escola existencial do Viktor Frankl, que nós estudamos muito lá em Viena, ou a do Igor Caruso, que é uma escola, é o Círculo Vienense de Psicologia Profunda, ou então a nossa escola, aqui aí, voltando no esquema, que seria, eu não escrevi aqui, mas eu pus aqui tipo em psicologia, né, do Caruso, e a nossa escola, que você deu o nome de psicanálise trilógica, né, Cláudia? Porque, Dr. Kepp, psicanálise integral fala muito, mas eu acho que a análise trilógica ou psicanálise trilógica já mostra a natureza trilógica da sua análise, que considera fatores emocionais ligados à vida do sentimento, fatores de filosofia de vida, do pensamento, como raciocina a pessoa, as ideias dela, e também a sua atividade e a sua espiritualidade. Que são fatores metafísicos, né? Transcendentais, né? Energéticos. Que não diz respeito a uma religião, né? Mas, em geral, sobre a vida no transconsciente, espiritual, né? Como do ser chama. humano. Então, vamos ver a primeira pergunta, como foi respondida, né? Sobre a causa das doenças. Olá, amigos telespectadores do programa Homem Universal. Para o programa de hoje, sobre medicina psicossomática, nós ouvimos o Dr. Eládio Capizano, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, o Dr. Luiz Miller, que também presidiu a mesma associação, a doutora Cristina Cury, diretora da Faculdade de Medicina da Unisa, e a doutora Cláudia Pacheco, entre outros entrevistados. A nossa primeira pergunta hoje é: qual a causa das doenças? Doutor, na opinião do senhor, qual é a causa das doenças? A maioria das doenças, seja orgânica ou psíquica, é psicossomática. Sempre há, num caso de um câncer, numa doença orgânica, num tumor, numa infecção, sempre há um fator emocional. Agora, as chamadas doenças psicossomáticas, existem problemas conscientes que levam à manifestação da úlcera gástrica, por exemplo. E existem fantasias inconscientes que vêm da infância. A úlcera gástrica, por exemplo, pode ser um problema de um chefe muito implicante, que a pessoa não consegue, entre aspas, digerir o chefe. O mesmo ocorre com a retocolite ulcerativa. A pessoa evacua quando a pessoa não consegue aceitar a atitude da outra pessoa. Evacuar sangue significa botar para fora essa pessoa que está importunando. Outro exemplo é o cansaço crônico. O cansaço crônico é um distúrbio metabólico intenso, decorrente muitas vezes de fatores puramente psicológicos, e não tem nada de orgânico nesse sentido. Outro mecanismo também muito interessante são as alergias. A asma e eczema, que tem um fator genético, fator de predisposição, existe um fator de situação, que é o pólen, que é um alergeno, e existe um fator psicológico. Todas as pessoas que apresentam eczemas, alergias, têm pessoas ressentidas. Olha como é que é interessante. É complicado se a gente falar, não, doenças psicossomáticas são doenças referentes a doenças psiquiátricas. Não. Doenças psicossomáticas, primeiro, o que é uma doença? Não é doença, é uma reação psicossomática. Muitas vezes a pessoa precisa dessa reação para botar para o mundo que ela está passando algum momento complicado dentro dela. Muito raro uma doença física em pacientes com transtornos graves psiquiátricos. Normalmente a gente encontra as doenças psicossomáticas, as reações psicossomáticas em pacientes normais. Nós somos um ser em equilíbrio, então um ser que precisa ter um equilíbrio biopsicossocial.
Então é muito interessante quando nós observamos que a mesma doença em diferentes pessoas vão estar se comportando também de formas diferenciadas. Então por isso que nós dizemos que a mente é muito importante, mesmo o social e o meio ambiente interfere no organismo, em cada órgão, em cada sistema do nosso organismo. As causas, é como se algum paciente me procurasse e me perguntasse quais são as causas das doenças, em que ele estivesse não perguntando a doença dele, ele quer saber de uma forma geral, eu diria, das causas, há aquelas que o senhor gostaria de ouvir e aquelas que o senhor não gostaria de ouvir. As causas que gostaria de ouvir são aquelas quando se diz que se tem uma perturbação, essa perturbação é porque das coisas que se comeram ontem, ou das alterações da temperatura, do frio, do calor, da umidade dos pés no chão, e assim uma série de causas do lado de fora. São aquelas causas que a gente fala e livremente. E depois passa a dizer mais causas ainda externas. Bactérias, fungos, vírus, micro-organismos, uma série de coisas que vão caminhar, então, dando uma bronquite, uma alergia, uma broncopneumonia, uma perturbação intestinal, uma cólica intestinal, uma úlcera, os cálculos vesicais. Então, isso tudo são coisas de fora. Mas se eu disser ao paciente, você que está me ouvindo, agora quer saber aquilo que você não quer ouvir, é aquilo que vem de dentro de você. A causa das doenças, ela é sempre psíquica, direta ou indiretamente. Ou através da nossa vida emocional, o que provoca um distúrbio do funcionamento do nosso sistema psiconeuroimunológico, ou indiretamente através da maneira invertida que nós temos de viver, atacando a natureza, poluindo os céus, os mares, a terra, ou mesmo fazendo leis e uma economia injusta e nociva para a natureza e para a nossa saúde. Muitos já sabem a relação que existe entre o estresse e as nossas doenças orgânicas, mas eles veem mais a causa do estresse em fatores externos, em fatores sociais, em fatores ambientais. E somente o psicanalista Norberto Keppe percebeu que o maior estresse é gerado no nosso interior, na maneira que nós lidamos com nós mesmos. Ver os problemas, ter consciência de problemas é muito bom. Toda pessoa que se vê doente, através mesmo de uma análise trilógica, que Keppe se inspirou muito em Sócrates e o próprio Cristo, a pessoa que se sente doente, se vê doente, essa é a mais equilibrada. Então, nós fazemos uma inversão. Nós achamos que ver os problemas é ter os problemas. Não ver os problemas é não ter problemas, dando uma de avestruz. Essa atitude causa um enorme estresse no indivíduo. Essa inversão também nos leva a brigar com as pessoas com as quais a gente mais tem afeto e que mais nos dão afeto. Porque essa situação, por exemplo, de afeto, traz muita consciência para nós. E é isso que o ser humano evita. Portanto, o ser humano não sofre por causa de coisas que brotam do inconsciente, mas ele sofre porque ele quer ser inconsciente e muitas vezes não consegue. Então, como a Cláudia explicou, é claro que os fatores externos, né, uma invasão bacteriológica pode tornar a pessoa doente, mas desde que já esteja com o organismo enfraquecido, quer dizer, que esteja praticamente propensa a ter aquela doença. Porque o que acontece na civilização foi que o ser humano ele decaiu muito da vida espiritual, psicológica para a vida sensorial, como está aqui nesse esquema que eu fiz. Olha, a etiologia psíquica é tratada pelo psicoterapeuta, né? Então, esta parte deveria ser uma parte mais forte para aguentar a etiologia orgânica das doenças, invasão bacteriológica, questão de estresse,
questões assim externas. Então, se o indivíduo externamente ele está sujeito, por exemplo, a uma tensão muito grande, que chamam de estresse, ele cai doente porque psiquicamente ele não tem aquele tônus vital, aquela energia que o Tesla chama de energia assim escalar, e que nós sabemos que é a energia que sustém a pessoa no equilíbrio ou não, quando a pessoa perde. E os homeopatas também, né? Os médicos homeopatas exploram esse aspecto, fortificando essa energia interna das pessoas para resistir às doenças que aparecem. Então voltamos até já. Vamos então dar continuidade ao programa de hoje, Dr. Kepes. Eu gostaria de agora, consultar, quer dizer, pedir a opinião de vários especialistas nesse assunto de psicoterapia, mesmo de medicina ou de medicina psicossomática, para os senhores terem a ideia mais assim abrangente dessa questão toda das doenças. Então vamos ver primeiro a Selma Genzani, que é psicanalista. Eu trabalhando aqui na clínica e recebendo assim clientes que procuram tratamento porque tem uma variedade enorme de problemas, eu acho assim fascinante, né, acompanhar o que acontece, né, à medida que o tratamento caminha a nível orgânico também com os clientes. Porque muitos vêm porque eles já sentem problemas orgânicos e muitos não, eles vêm tratar de problemas mesmo internos, eles querem melhorar a vida, saber por que as coisas não dão certo na vida deles, etc. E acompanhando essa parte orgânica, a gente nota que são assim problemas como enxaquecas, úlceras, o que é muito comum mesmo, problemas de pele, são assim curados com uma rapidez impressionante. E até problemas mais sérios, né? Como, por exemplo, o caso de um cliente que faz análise agora já há uns 2, 3 anos e veio procurar a terapia porque tinha um sério problema de retenção urinária. E, inclusive, ele já apresentava câncer de próstata na época, né? O que os médicos chamavam de um pré-câncer. E depois de 8 a 12 meses de análise, né, os exames mostraram que o problema tinha sido totalmente resolvido. Então, eu acho assim, impressionante, né, e notar como funciona esse tipo de tratamento nos clientes. É interessante, né, essa questão de tumores, até de CA, né, problemas assim nesse sentido, em que com tratamento psicoterápico a pessoa pode ter uma remissão. E é muito assim importante os senhores saberem que não tem nenhuma doença, nenhuma, absolutamente nenhuma, que não tenha o fator psicológico assim como causa. Então nós pensamos, e quando há uma questão social assim intensa, um perigo de guerra, quantas pessoas que estão sofrendo agora com essas possibilidades agora de uma guerra assim mundial, mas notem que geralmente são as pessoas mais doentes que se impressionam mais. Então vamos ver a opinião do psicanalista finlandês Marco Lira sobre essa questão. Então eu lembro agora um caso que a pessoa chegou na análise e ele estava já afastado do trabalho por um bom tempo por causa da doença muito grave de pulmão. Então, durante o processo de análise, ele começou a conscientizar a problemática dele, especialmente essas questões ligadas com a ética, as ideias de grandeza deles, etc. Então, ele sarou da doença. Mas, então, no caso dele, essa nova visão que ele começou a ter da problemática dele, psíquica, não agradou ele. Então, ele abandonou o tratamento. Então, a questão muitas vezes é de falta de gratidão
no caso do cliente. Então, depois nós recebemos notícias que ele voltou para a vida muito destrutiva, mesmo tendo essa grande vantagem de sarar desta doença que era fatal no caso dele. Então, agora, acho que é melhor ver a segunda pergunta, né? Relação das emoções com as doenças. Os especialistas responderam. Continuando nossas entrevistas, vamos agora perguntar: existe relação entre as emoções e as doenças? Apesar de muitos colegas ainda terem dificuldade em admitir que a emoção é importante, mas principalmente no processo de cura, a emoção está diretamente relacionada com o tempo do tratamento e com a evolução do paciente, sim. Tanto que nós vemos em pacientes graves com doenças crônicas, como neoplasias, o estado de espírito influencia no tratamento e no prognóstico deles. Então, a emoção está muito ligada à cura das doenças, como a emoção também está ligada na defesa, na imunidade. Nós podemos entrar em amplo campo, até a fé, nós poderíamos estar dizendo que tem relação com as emoções e com o estado de espírito do indivíduo para que ele ajude no processo de cura, melhorando e extinguindo por fim a doença. Essa questão que o senhor falou do primeiro ano de vida, a importância do primeiro ano de vida, isso teria relação com o trabalho da Melanie Klein, da questão da inveja que ela fala? Muita relação. A Melanie Klein estudou muito o problema da inveja Ortiz. E essa inveja Ortiz, um problema social de muita importância. Porque a maior parte das pessoas tem inveja. E não admite que tem inveja. O que a pessoa tem, muitas vezes, é admiração. Admiração não é destrutivo. Inveja é sempre tanático, sempre destrutivo. Por exemplo, você tem observa um Cadillac, um automóvel bonito. Mas aquele dá isso. Por quê? O mas estraga tudo. Mas é inveja se você não tem esse automóvel. E em psicossomática é a mesma coisa. A inveja produz muitos distúrbios hormonais, que hoje nós estamos descobrindo através da consciência, que é exatamente uma relação entre o cérebro e a multiplicidade de caminhos que tem da produção de uma doença. Então, não há doença alguma que não haja um episódio da vida do indivíduo em que ele não tenha conflitos. E esses conflitos são situações antagônicas entre si. Conflito é uma direção oposta à outra. O conflito não é só dentro de si, mas conflito com os outros. Eu podia ter conflito consigo, conflito com ele, com ela, com ele, todos, em que eles pensam de uma maneira e eu penso de outra. E se eu sou capaz de poder enfrentar a sua opinião diversa da minha, com toda a emoção, e ao mesmo tempo saber lidar com esse conflito sem ficar frustrado, perturbado, mas que seja capaz de fazer uma adaptação a essa realidade, que as nossas ideias sejam diferentes. Nós podemos ter ideias diferentes por estruturas mentais diferentes um com o outro. Então, em relação a esses conflitos que não tenham sido resolvidos, a essas frustrações que são repetidas e a pessoa não consegue se adaptar à realidade, as cargas mentais vão aumentando cada vez mais, as excitações sobre o eu da pessoa aumentam tanto que há uma pane mental, guardados os termos devidamente. Não há mais suportação, porque quando se fala em conflito é algo mental. Quer dizer, as estruturas mentais não suportam mais e aqueles conflitos vão convertidos para o corpo. Eles descarregam no corpo por conversão. Então, o corpo passa a ser o depositório dos conflitos. Ele que não tem nada a ver com isso. E os conflitos passam a ser ele, o depositório, como se fosse o executor de todos esses conflitos e o responsável.
E aí que vão aparecer os sintomas. Aliás, os americanos gostam muito de dizer: fulano tem uma coronarite do tipo A, do tipo B, do tipo C, dando a ideia que os conflitos são diferentes. Mas, na verdade, nós vamos verificar que, muitas vezes, conflitos que provocaram em certos pacientes uma coronarite foi dar uma artrite reumatoide em um outro paciente e outro foi ter uma úlcera duodenal. Toda doença, ela advém de uma situação interior de tensão. Essa tensão, ela tem origem no que Kepp denomina de teomania. A mania que o ser humano tem de ser perfeito, de não errar, de ser o dono da verdade, de não ter erros, de não admitir os seus defeitos. Então, essa tensão interior, se prolongada, ela causa estresse. O estresse ele pode ser algumas vezes ocasionado por fatores ambientais, mas é muito menos frequente e é temporário. O estresse que causa doença é aquele contínuo. É um estresse que se estabelece da pessoa com a pessoa mesma. Por exemplo, normalmente o ser humano ele usa uma máscara social. Ele não quer ser natural, ser o que ele é, ser verdadeiro. Ele muito raramente fala a verdade que ele pensa e muito raramente admite para si mesmo a verdade. Então essa representação, essa máscara, ela cria uma situação de tensão muito grande e de inconscientização dos problemas. Não são os problemas que causam as doenças, é a luta que nós fazemos contra a sua consciência. Por exemplo, se você vai fazer um exame, aquele exame pode lhe ocasionar um profundo estresse. Por quê? Porque ali você vai ter consciência dos seus erros. Se você vai, por exemplo, fazer uma apresentação, aquilo pode lhe causar muito estresse. Por quê? Porque aí você vai ter que conscientizar o que você realmente é. Nos estudos que eu fiz, ao contrário do freudismo, ao contrário de mesmo do Jung, ao contrário até do Viktor Frankl, eu coloquei as causas assim das doenças na vida psicológica, a causa fundamental. Então fiz esse esquema aqui que esclarece um pouco. Aí, a etiologia fundamental são geralmente invisíveis para a pessoa. Teomania, né, a megalomania, o indivíduo que se coloca lá em cima, a inveja, né, que o repórter Ortiz falou com o Dr. Eládio, e a ira. Então, esses três fatores é que determinam o problema na gula, indivíduo que come demais, questão da preguiça, indivíduo que não quer fazer nada, da luxúria, muito voltada ao prazer sexual, e da avareza voltada ao dinheiro. E as consequências são essas que nós conhecemos, né? As doenças físicas, a alienação, a angústia e a ansiedade, problemas de destruição que a pessoa tem por causa desses fatores aqui. Então voltamos já. Eu gostaria de dar mais uma ideia sobre o nosso trabalho, para os senhores saberem como geralmente a nossa visão sobre a vida psíquica, que geralmente a psicanálise freudiana quer tomar, vamos dizer, tornar o inconsciente consciente, como se o inconsciente fosse o depositário de todo bem, de toda verdade, de fatores principalmente lá do passado, como Carl Gustav Jung falou, que o inconsciente é que traria a sabedoria para a pessoa. Bom, a nossa visão é a visão que Freud tinha no início dos trabalhos dele, que o inconsciente é mais o depositário dos elementos que a pessoa não aceita na consciência. Então a pessoa vai recalcando, e esse material recalcado é que causaria a doença. Então esta seria a visão freudiana que eu gostaria de mostrar no esquema. Aqui seria um iceberg, né? Então o indivíduo teria o inconsciente 90% e apenas 10% de vida consciente, como todos sabem.
Então a ideia freudiana é tornar assim o inconsciente consciente. Aí, este elemento aqui subir e tomar conta de tudo, como se o inconsciente fosse o depositário de toda a verdade. Inclusive, Dr. Kepp, aí dando muita ênfase aos fatores da libido, né? Impulsos sexuais e relacionamento nesse sentido. Eu quero mostrar, então, a nossa ideia qual é. Num outro esquema, veja aqui, eu pus aqui a consciência, o mesmo esquema, né, do iceberg, e a consciência só 10%, o resto inconsciente na pessoa. Então, esta parte aqui é a parte para nós doentia, como o Freud falou no início. Então, nosso trabalho é tornar a consciência mais expandir e tomar conta do inconsciente, fazer o inconsciente diminuto no sentido da consciência descer e tomar conta de toda a personalidade. E de expandir também, né, Dr. Kepp? Não só reconhecer o que foi recalcado, mas expandir a consciência para todo mundo, né? Uma expansão da transconsciência. Por isso que chamam os freudianos de shrinkers nos Estados Unidos. Porque eles reduzem ao inconsciente. Reduzem mais aos fatores instintivos, né, Cláudia? Os fatores sensoriais. Como se o ser humano estivesse assim dentro de um arcabouço assim da libido. Libido é uma palavra criada pelo Carl Gustav Jung para determinar essa energia psíquica, como se fosse a libido a energia psíquica principal. Mas vamos ver agora a terceira pergunta, né, Cláudia? A terceira pergunta, como tratar então as pessoas doentes? Encerrando nossas entrevistas, vamos agora perguntar: o que fazer para tratar os doentes? Doutor, e na opinião do senhor, o que fazer para, de acordo com a experiência do senhor, né, o que fazer para tratar dos doentes? Bom, o tratamento em psicossomática tem, vamos dizer, 3 tipos de tratamento. Quando o conflito psicossomático é de origem inconsciente, dominado pela lógica do absurdo, nós temos que fazer psicanálise. Durante muito tempo, fazer psicanálise, através do sonho, para conhecer as causas que levaram a este indivíduo ter, por exemplo, reumatismo. E o reumatismo é produzido por uma substância chamada Pain Producing Substance, mas é produzida pelos conflitos emocionais. Você vê que, então, essa pessoa precisa fazer uma psicoterapia e precisa tomar medicamentos também. Então, a medicina psicossomática não é só psicoterapia. E ou faz psicanálise ou grupo análise, ou toma medicamentos também nesse sentido, que os psicanalistas não dão medicamento. É o psiquiatra que vai dar o medicamento ou o clínico geral que vai dar o medicamento. Doutor, e o que fazer para tratar os doentes? O que fazer de um doente que está diante de mim, que está mudo, que não fala e que espera um primeiro contato para saber como fazer? Creio que a primeira conduta é conferir a este paciente, dando a ele alguma coisa de valor, que naquele momento ele está sendo aceito, distinguido, e ao mesmo tempo ele está sendo admitido como tal. Isso me parece algo muito importante, como se fosse a grande moeda que se está dando ao doente para que ele seja sentido como gente, como pessoa, que nós estamos tendo contato com ele pela primeira vez. O padrinho da formatura do senhor foi o doutor Edmundo Vasconcelos, né? É isso? Sim. E que o senhor foi amigo pessoal dele e tudo. E que também o senhor conheceu o trabalho do Dr. Kepp lá dentro do Hospital das Clínicas. O senhor quer falar um pouco sobre isso? O que o senhor conheceu? O que o senhor... Bom, o que eu posso dizer que, a respeito do Kepp, que sempre ele esteve interessado nas coisas ligadas às emoções. Acho que foi um homem sempre que se interessou vivamente por todas as coisas ligadas aos pacientes de que ele pôde ter contato.
E eu me lembro de uma série de coisas realizadas por ele no contato com os doentes e a difusão que ele fez no próprio Hospital das Clínicas. Dificuldades que o Dr. Norberto Kepler tinha dentro da clínica cirúrgica, onde ele queria fazer essas conexões entre os pacientes, atos operatórios e problemas emocionais, eu as tive no serviço de gastroenterologia, quando uma certa vez veio o professor Pacheco e Silva e disse que seria de boa prática e falou ao professor da cadeira, nessa altura, Franklin de Moura Campos, que eu me transladasse, que eu mudasse para a clínica psiquiátrica e não ficasse na gastroenterologia, tudo na psiquiatria. O nosso interesse era sempre de que a atividade de medicina psicossomática, que não é especialidade alguma, é uma forma de saber lidar com os pacientes e o contato com os pacientes, e eu disse, eu daqui não saio, aqui vou ficar e vou difundir esse meu trabalho dentro da clínica de gastroenterologia do Hospital das Clínicas às outras enfermarias quando me solicitassem. Foi, de certa maneira, uma interferência, tanto que o Norberto Kepler teve em clínica cirúrgica, como eu tive em clínica médica. Se a causa das nossas doenças, ela vem de uma problemática interior, psíquica, psique quer dizer alma em grego. Então, somente através da terapia da alma, do interior, é que o ser humano pode se curar das doenças que ele próprio se cria. E para isso, Kepler criou uma metodologia que se chama interiorização e que, através dela, a pessoa pode, em poucas sessões, conscientizar a raiz da sua problemática. Por exemplo, casos de prisão de ventre. Na terapia, a pessoa vai falando da sua problemática. O que ela associa, por exemplo, as fezes, os excrementos? Associa geralmente a sujeira, a coisas inúteis que o organismo tem que colocar para fora. Então, o que seria isso? A censura que a pessoa faz em conscientizar, em colocar para fora, ela própria ver as sujeiras interiores, as más intenções, os problemas que ela esconde dela mesma. Conscientizado isso, o problema se dissolve. Se a pessoa procura solucionar o seu estresse através de mudanças externas, por exemplo, mudar de país, de cidade, de emprego, de profissão, ela corre o risco de causar ainda mais tensão para si mesma, porque a verdadeira raiz não está no exterior. Culpar os pais, culpar a sociedade, se ver como vítima, aumenta a situação de tensão do indivíduo. Portanto, só a volta para si mesmo é que pode curá-lo. Nesse livro, A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, que está na 4ª edição, eu escrevi no começo dos anos 80, quando havia pouquíssima literatura a respeito da relação entre doenças psíquicas e orgânicas. Então, aqui eu pude fazer uma explicação de como a vida psíquica, a psicopatologia, ela age diretamente na nossa vida orgânica. Como é essa cadeia das emoções, da inveja, do medo, da raiva, da luta contra a consciência, como que isso age diretamente no nosso hipotálamo, no tálamo, na hipófise, enfim, e daí uma cadeia total psiconeuroimunológica. E como obter a cura dessas doenças? Isso está explicado nesse livro. Eu gostaria de citar o caso de uma pessoa que veio submeter a psicanálise e ele tinha também a pressão alta. E essa pessoa tinha um atrito, assim, na análise dele, ele citava isso, com o pai. E que ele mostrava que o pai era uma pessoa intransigente, egoísta, porque não queria passar as propriedades no nome dele antes de falecer. Então, quando ele começou a perceber esses aspectos interiores, que ele também tinha esses problemas, automaticamente ele foi melhorando com o tempo dessa pressão alta, porque a gente sabe que o estresse psíquico, o primeiro bloqueio é a nível emocional, ou seja, depois que vem o bloqueio a nível orgânico. Aí ocorre o quê? Um aumento do batimento cardíaco, da constricção dos vasos, da retenção de água e dá um aumento da pressão arterial. Então, quando a pessoa começa a conscientizar desses problemas, automaticamente o organismo começa a retornar ao normal. Então, né, Cláudia,
Você tem o seu livro sobre medicina psicossomática, aliás, sobre a cura pela consciência. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu já falei a respeito e eu gostaria ainda de estressar que as doenças psicossomáticas não se atém somente à parte tradicional do nosso corpo, assim como é conhecido, mas principalmente a doenças bucais também, Dr. Kepp. Eu acho que isso é uma inovação incrível que precisa ser introduzida na odontologia, porque doenças periodontais, mesmo as cáries, tem todo um componente emocional já comprovado. E o tratamento psicossomático da odontologia, ele provoca, assim, um aumento enorme de resistência a essas doenças também. Então, nós queremos agradecer, né, aos doutores, professores, né, que fizeram essa entrevista para nosso programa de hoje. Enriqueceram tanto, né? A nossa programação e também aos telespectadores, prometendo para a próxima semana, nesse mesmo horário, mais um Homem Universal. Até lá.